Bem, olá a todos, bem-vindos ao canal. Saiu, enfim, a pesquisa presidencial. Foi da Datafolha e mostrou o empate técnico. Vale falar que outras pesquisas colocavam uma certa vantagem ao Flávio Bolsonaro. Mas a da Datafolha também aponta um empate técnico, mas coloca o Lula à frente. Tá aqui. Perceba que teve uma boa variação. Cadê? 12 de 2025 e aqui o 3 de 2026. Perceba que a principal queda do Lula foi após a confirmação que seria o Flávio Bolsonaro a concorrer contra o Lula e o desfile de carnaval que, segundo muitos, não foi tão benéfico para a imagem. E um outro ponto interessante também é esse aqui. Lula tem 46% de rejeição contra 45% de Flávio Bolsonaro. Aqui, o Instituto de 2 a 4 de dezembro, um dia notícia lá, aqui ó, foi de 2 a 4 de dezembro, foi encomendada, e foi um dia após confirmar o Flávio Bolsonaro como candidato. Ele disse já para Haddad, 27%, que é a opção ao Lula, mas, seja como for, o levantamento foi realizado de 3 a 5 de março, entrevistou 2.004 eleitores. 3 a 5 de março já demonstra que é bem recente e que a influência do desfile catastrófico do carnaval, que estava sendo apontado, já ocorreu. Teve alguns outros pontos também que chamam a atenção para a rejeição recente do Lula. Nós tivemos recentemente o aumento dos impostos para os eletrônicos, o posicionamento do Lula na guerra, o posicionamento dele foi muito criticado, tanto que nós tivemos o aumento do preço de gasolina por conta da guerra, e o Lula basicamente ficou favorável à guerra, lá ao lado dos árabes, ficou contra Israel. E essa opção dele ficar contra Israel está se mostrando bem negativa. Na pesquisa mesmo fala que um grupo pessoal de pessoas que ficam contra eles, contra o Lula, são os evangélicos que apoiam Israel. Então essa ideia do Lula se colocar contra Israel prejudica também a sua imagem. O aumento dos impostos contra eletrônicos prejudica a imagem dele contra os mais jovens e que utilizam tais métodos. A taxa das blusinhas acaba prejudicando a imagem dele contra pessoas que fazem muito compras na internet, mulheres e homens mais jovens. O carnaval prejudica a imagem dele contra conservadores. E temos tudo isso. Então, a imagem do Lula não está sendo boa. É o candidato mais rejeitado. Mas a grande questão é que é o nome que tem. O Haddad não conseguiria chegar próximo ao Lula, porque isso é uma coisa que até mesmo que muitos lulistas falam. Teve até aquele Boulos, mas falou que tem mais esquerdista, tem mais petista esquerdista, lulista, que apoia o Lula, do que esquerdista que não apoia o Lula. Então, é o candidato que tem. Acontece que o Lula não vai concorrer se ele tiver muito risco de não ser eleito. E com essa rejeição em alta, demonstra que o risco dele não ser eleito é muito grande. Tá aqui. Teve essa oscilação, 34% avaliava como ruim em 2024, tá aqui completa. O trabalho atual do presidente tem aprovação de 49%, tá aqui. E caiu muito, porque em 2022, 87% aprovavam o seu governo. Hoje, 49%. Então, digamos, a chance dele ser reeleito está baixa, por conta dessa grande rejeição. E as pesquisas também mostram o empate técnico da Datafolha, que nós sabemos que a Datafolha faz pesquisa basicamente para auxiliar o Lula. E aí está. Vai ser uma eleição bem bipartite, porque vai ser basicamente os dois concorrendo. E um tentando ganhar voto dos outros candidatos que devem concorrer, como o Ratinho, talvez Ratinho Júnior, o Ciro, talvez, Marina.
E aquilo. O Lula já planeja utilizar a máquina estatal para atacar o Bolsonaro. E tem um outro dado também que me chama a atenção, é porque sempre teve essa ideia que basta apenas prender o Bolsonaro que acaba, porque vai todo mundo ver que ele é culpado e tudo mais. Mas uma coisa que me chama a atenção é que grande parte do povo brasileiro não se convenceu que o Bolsonaro é culpado. A própria Datafolha mostrou isso. E muita gente achando que Bolsonaro não é culpado, acaba sendo uma imagem contrária pro Lula, uma propaganda negativa pro Lula. E rapaz, outra coisa que podemos pensar. O Bolsonaro entregou o governo Lula muito bem. Entregou o governo pro Lula muito bem. Pois tinha as empresas estatais, como o Correio, dando lucro recorde. E o que aconteceu com o Correio, por exemplo? Queda. O Correio basicamente faliu na mão do Lula. Porque o Lula tinha que pagar suas dívidas de campanha e entregou os Correios lá para um grupo de advogados, aquele Prerrogativas, que era aquele grupo que apoiava ele fortemente, e basicamente fechou muitos acordos, aceitando agir, o pagamento de dívidas e tudo mais. E o que foi que aconteceu? Os Correios tiveram que pagar e tudo mais. E era coisa até que ele podia ter recorrido, mas por que não recorreu? Só fechar logo o acordo. E quem fechou o acordo? Os advogados. Entendeu basicamente porque como os Correios perdeu com Lula? E foi todos os diretores que estavam com ele. Eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Nesse sentido de explicar melhor a situação dos Correios. Mas o Lula não fez um bom governo e aconteceu isso. Os Correios quebrou. Além desse grupo de advogado, nós temos também a questão das blusinhas. E não só prejudicou a imagem do Lula, a aprovação dele, como também prejudicou os Correios. Eu estou usando os Correios como exemplo, mas também tivemos outras empresas como a Petrobras que foram prejudicadas por uma má gestão do governo Lula. Ele aumentou muito o gasto ministerial, aumentou os impostos, foi uma média de quase imposto criado aumentado por mês. O Bolsonaro chegou a retirar alguns impostos, diminuir algumas alíquotas. Então tá aí. Curtam e compartilhem e comentem com suas opiniões. Até a próxima.